Olá, me chamo Erasmo Fernandes, sou engenheiro agrônomo e especialista na cultura da pimenta do reino. No vídeo anterior, falamos sobre os nutrientes essenciais para a cultura. Para todas as plantas, nutrientes essenciais para o desenvolvimento. Mas de nada adianta a gente saber os nutrientes, saber as quantidades que eu tenho que colocar, se eu tenho um solo desequilibrado, se eu não tenho um pH ideal, se eu não tenho uma saturação de bases ideal, se eu não tenho cálcio, magnésio equilibrado, se eu não tenho matéria orgânica na quantidade ideal. Porém, o mais importante é ter uma saturação de bases acima de 70% e um pH no mínimo de 5,5 até 6,5. Isso é o mínimo que a gente espera de um solo para o cultivo da pimenta do reino. A pimenta do reino, ela se desenvolve melhor em solos bem drenados, que não corram o risco de alagamentos. Se correr o risco de alagamento, não planta pimenta do reino. Solo com boa aeração. O que quer dizer boa aeração? É você preparar bem esse solo. Um solo compactado, ele não é legal para a pimenta do reino, por causa do sistema radicular dela, que é muito frágil. Então, se você vai abrir uma área, faça uma boa aeração, faça um bom preparo de solo para plantar pimenta do reino. Rico em matéria orgânica, com pH de 5,5 até 6,5 e uma saturação de bases de, no mínimo, 70%. O solo é a casa das raízes das plantas. Com um solo ruim, um solo mal manejado, as plantas não se desenvolvem bem. Consequentemente, eu fico mais suscetível a plantas fracas, com baixa produtividade e suscetíveis a doenças de solo, principalmente Fusarium, que é o nosso maior inimigo. Um ponto de partida que a gente tem é uma boa análise de solo. Uma análise bem coletada. Uma análise de solo, ela vai me indicar algumas coisas básicas para mim poder começar a manejar. Que é o quê? Quantidade de cálcio, quantidade de magnésio, quantidade de potássio, o meu pH, se eu tenho alumínio tóxico ou eu não tenho. Então, se você vai fazer um plantio, eu encontro muitas pessoas que fazem um plantio sem uma análise de solo. Eu acho uma loucura isso. É a mesma coisa você ir no médico, buscar um tratamento e ele te passar um monte de coisa sem os exames na mão. Também acho doideira. Você entende a gravidade que é de você trabalhar sem uma análise de solo? E aí eu tenho que buscar uma saturação de base acima de 70%. O que é uma saturação de base? É a porcentagem de cátions básicos que eu tenho, como cálcio, magnésio e potássio, em relação à capacidade de troca de cátions, que é a CTC. Olha como é importante eu ter esses dados na mão para mim começar um processo de nutrição da pimenta do reino. É uma característica química do solo que indica o meu status nutricional, a saturação de base. É o meu ponto de partida. Faça uma coleta bem homogênea e bem representativa da área. Não adianta você pegar uma área de 10, 20 hectares e lá fazer 2 furinhos só. Quanto maior a área, mais furos eu vou ter que fazer. Quanto mais solo eu coletar, minha subamostra ficar maior, mais homogênea, melhor vai ser meu resultado. Mais representativo vai ser meu resultado. Depois que eu pegar uma análise de solo na mão, o primeiro ponto que eu tenho que levar em consideração é fazer a correção de calagem, que tem muita gente que esquece disso e vai fazer depois que plantou. Isso é você pegar e construir a casa pela parte do telhado, depois você fazer a fundação. Primeiro a gente faz a fundação, depois a gente sobe o telhado da casa. Calagem, ela é isso. É essa fundação, tá? E é uma das práticas, é um dos insumos agrícolas mais baratos que temos. É o calcário. Então não deixe de fazer. O ideal é você fazer essa correção de calagem em mínimo de 3 meses de antecedência ao plantio. Você não pode fazer em cima da hora, tá? Fala lá assim, ó, o PRNT do calcário. Que ele quer dizer o quê? Que dentro de 90 dias, se tiver chuva, água disponível suficiente,
X% do calcário vai reagir. Geralmente a gente se baseia em cima de 85%. Então não adianta eu fazer a calagem hoje e querer plantar amanhã. Também temos uma característica, principalmente em solos mais argilosos, da gente ter presença de alumínio e deficiência de cálcio em profundidade. Mas aí já é um caso para a gente discutir em outro vídeo, fazer uma análise, uma coleta de 20 a 40, para a gente ver se a gente precisa da aplicação de gesso. Quando falarem para vocês assim, vamos aplicar um gesso sem estar uma análise de solo de 20 a 40 centímetros na mão, duvidem, tá? Porque essa pessoa está sem parâmetro. Um dos parâmetros é a gente ter uma análise de 20 a 40 e uma deficiência de cálcio em profundidade para a gente aplicar gesso ou não. Outro detalhe muito importante nessa construção do solo é a aplicação de matéria orgânica, que também a análise de solo vai me dizer isso, né? Quais são essas matérias orgânicas? Um esterco, uma compostagem local, uma adubação verde com leguminosas, que eu posso fazer pré-plantio, ou manter uma boa cobertura morta com capim dessecado. Eu planto capim e depois eu desseco, roço, e isso eu estou incorporando matéria orgânica. Agora, cuidado com matéria orgânica. Quando você faz apenas uma cova e bota uma matéria orgânica lá, bota um esterco recém-vindo do aviário, você não está botando matéria orgânica, você está botando um composto orgânico. E você vai acabar matando as suas mudas. Então, muito cuidado com isso. Então, antes de você começar a pensar em fazer uma adubação, faça a base, que eu falei, a fundação da sua área, que é a calagem, a correção do seu solo. Dê estrutura para ele poder receber esse fertilizante. No próximo vídeo, vamos falar sobre adubação de plantio. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, envia para uma pessoa que está precisando aprender sobre a adubação da pimenta do reino e continue acompanhando para mais vídeos dessa sequência que nós estamos fazendo para falar sobre a adubação da pimenta do reino.